Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo em que nós nos reunimos aqui. Se sobre nós, fala aos nossos corações. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra essa que tem o poder de transformar-nos dia após dia. E é diante dela que nós nos colocamos, Senhor. Fala aos nossos corações, não é sobre nós, não é sobre homens, mas é sobre o Senhor. Entregamos tudo a Ti. Entregamos tudo a Ti. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por Ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por Ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida
coração. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje, querido, está em 2 Samuel, capítulo 23. Também é repetida em 1 Crônicas, capítulo 11. No capítulo 23, está a partir do verso 8. Eu vim pensando nessa passagem bíblica durante essa semana. E eu tinha certeza que eu queria falar sobre ela hoje aqui. Fala sobre os valentes de Davi. Davi tinha 37 valentes. Homens que topavam tudo com ele, homens que ganharam fama. Homens que tiveram seus nomes projetados na história. Eu separo 3 aqui para falar, para passar por eles, e foco em um deles. O verso 8 vai dizer assim, 2 Samuel 23. Verso 8 apresenta o primeiro valente de Davi, Josebe-Basebete. E fala que ele se coloca a lutar contra os filisteus. E ele está de frente de 800 filisteus. E ele de uma vez só fere os 800 filisteus. Depois, verso 9 e verso 10, vai falar sobre Eleazar. Esse também, em um momento, estava em guerra contra os filisteus, em batalha contra os filisteus. E sozinho, ele lutava contra os filisteus. E a palavra fala que foi um processo tão cansativo, que quando a batalha acabou, a espada estava grudada em sua mão. E aí diz que enquanto ele andava, o povo de Israel vinha atrás, só colhendo os espojos. E o terceiro, porque esses 3 aqui são os mais conhecidos e os que ganharam mais fama por sua bravura. E o terceiro está no verso 11 e 12, que diz assim: e depois dele, ou seja, Eleazar, vem Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele terreno e lutou contra os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. E durante a semana eu vim pensando nessa palavra. E quando eu fico pensando nas histórias bíblicas, não é para vir aqui e trazer uma palavra. É que na verdade isso fala comigo muito. Porque quando a gente olha para esses homens, seja para os 37 ou só para esses 3, a gente vê, ou destaca, eu destaquei aqui pelo menos 3 características deles. Mas a gente olha para esses homens, e a gente olha para eles, para a história deles e para nós mesmos. E a gente separa nós deles.
é quase impossível a gente olhar para eles e nos ver ali. Então eu separei 3 características deles, para que a gente fale hoje aqui. A primeira é a coragem. Quando a gente fala de coragem na Bíblia, a gente não fala de algo alcançado nas nossas relações humanas. Não é algo que a gente aprende na faculdade. E quando a gente lê Josué capítulo 1, a gente vê falando para Josué: Josué, ser forte e corajoso. Já falei em outro momento aqui, eu não consigo ver Deus falar para um homem, para ele ser algo, sem que antes Deus colocar esse algo nele. Então eu penso que, através dessa leitura do livro de Josué, que a coragem é uma característica intrínseca em nós. Obviamente que pessoas podem viver e morrer sem encontrar isso nelas. Mas o fato é que a coragem é uma característica que o Senhor colocou em nós, quando nós nascemos. Ela existe em nós. E é uma característica desse homem, ou desses homens. A segunda característica que eu coloquei aqui é fidelidade. A gente lê um pouco mais da história de 2 Samuel, a gente vê quando esses homens se juntaram a Davi. Não é difícil nós nos juntarmos a alguém que esteja bem. Não é difícil nós nos juntarmos a alguém que tenha renome, que seja um rei. Não é difícil. Mas a história é que Saul perseguia Davi. Davi então vai para um lugar chamado Gate. Enquanto ele está ali foragido, os homens daquele lugar olham para ele e falam: mas esse é Davi. Esse é aquele que nós ouvíamos aquela música, que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Não é ele? E falavam: sim, é ele. Então pegaram ele e levaram ele ao rei deste lugar, o rei Ax. Falou: rei, está aqui Davi. Ele então olha para Davi, e Davi começa a salivar, a se fazer de louco. O rei então diz: o que eu vou fazer com um homem assim? Ele está louco. Tira ele daqui. Tiraram ele da presença do rei Ax. E agora Davi está aqui, aquele Davi que nós conhecemos. O Davi que foi ungido a ser rei, está agora fazendo o papel de louco, para conseguir se manter vivo. Isso é interessante porque nós somos levados na nossa história, na nossa vida, por situações que quando são difíceis, nós queremos evitá-la. Então aqui mostra a fidelidade desses homens que se juntaram a Davi exatamente neste momento. Não era quando ele era rei, não era quando ele estava no trono, mas eles se juntaram a Davi exatamente aqui, enquanto Davi se passava por louco. Mas
tem também a terceira característica que eu acho neles, que é humanamente experimentados em dores. Quando a gente olha para esses homens e não consegue nos ver neles, é porque a gente está olhando só aqui, nessa nomenclatura de os valentes de Davi. Mas eles não nasceram valentes, eles têm história. Então quando Davi começa a fugir agora do lugar onde ele estava, se fingindo de louco, não existe outro lugar para ele ir, senão um lugar chamado Caverna de Adulão. E eu vejo aqui, considerando a nossa história, ou as nossas tentativas de fugir, de ser tratado por Deus, que Deus vai direcionando, Deus como Deus que é, vai direcionando as nossas vidas, porque por vezes Ele nos quer exatamente neste lugar. A gente foge das cavernas, mas se a gente lê a história, foi nesse lugar, a Caverna de Adulão, que o Senhor trabalha o caráter de Davi. Só de Davi? Não, esses homens. Então eu entendo que a primeira característica, a coragem, Deus nos dá, está em nós. A segunda característica, fidelidade, vem em nós a partir de um tratamento de caráter. A gente se submete a Deus e Deus nos ensina sobre fidelidade. Mas existe essa terceira característica, que não é Deus que nos dá, pelo menos não quando nos cria. É o processo da vida. São os lugares difíceis, são os nãos, são as portas fechadas, são as perseguições. Isso cria em nós algo que outra coisa não cria, ou outro lugar não cria. Lugares esses que nós tentamos fugir o tempo todo. Mas Deus tem os seus planos. E Ele nos leva. Não tem a ver com você querer. Tem a ver com que o Senhor tem propósitos na sua vida. E não dá para você chegar nesse lugar do propósito sem ganhar em você as musculaturas que você precisa para estar nesse lugar. Então a coragem o Senhor dá. A fidelidade nós ganhamos na submissão. Mas o ser experimentado em dores, nós ganhamos sim nas nossas piores relações humanas. É um homem já ungido. É um homem escolhido. Mas é um homem que ainda não está tratado o suficiente para chegar no lugar que ele precisa. É o lugar onde Deus nos leva para forjar-nos. E nunca entendemos. Nós nunca entendemos. E não é sobre entendimento, pelo menos não um entendimento intelectual. Se você entender Deus, você está no nível dele. Então não, você nunca vai entender Deus. Mas Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. Ele não desperdiça nada.
Lembro de um louvor que eu ouvia na minha infância e eu não sei o porquê, agora eu sei. Eu não sabia o porquê, como eu, uma criança ainda, ouvindo um louvor como esse, uma frase como essa, guardou isso para mim, guardou isso no coração e na lembrança. Hoje eu entendo. Diz assim, que às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. E nós olhamos para esses homens destacados na Bíblia, os valentes de Davi. E a gente olha para o próprio Davi. Os valentes não seguiram um caminho diferente dele. Nós vemos esses homens serem forjados na caverna de Adulão. Não, eles não foram sempre os valentes de Davi. E o fato de talvez você não se olhar como um valente, ou olhar para eles e não conseguir se ver, não é um problema. O problema é você tentar continuar fugindo daquilo que o Senhor quer tratar em você. Então a gente tem essa história no Antigo Testamento. Só que a gente por vezes olha para histórias assim. Não é difícil a gente olhar para histórias assim e considerar isso apenas histórias. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente encontra a mesma história. Talvez narrada de forma diferente, mas é a mesma história. Porque se no Antigo Testamento foi assim com Davi, foi assim com os homens que eram os valentes, que se tornaram os valentes de Davi, no Novo Testamento foi assim com Jesus. Quando Isaías 53 vai falar a respeito dele, fala, é homem de dores. Foi o desprezado. É um homem experimentado no sofrimento. Então não, essa história não é uma história de motivação. Essa história é a nossa história. O Davi no Antigo Testamento tipifica Cristo. Tipifica o Senhor Jesus. Ao mesmo tempo em que nós somos esses nos quais o Senhor está levando por um caminho para nos tornarmos os valentes de Davi, ou os valentes de Jesus. Tudo que se repete na Bíblia é algo que a Escritura hebraica quer cravar no nosso coração. Não é à toa. Então quando a gente vê histórias ou palavras se repetindo, é que as Escrituras querem colocar isso, imprimir isso no nosso entendimento, na nossa lembrança e no nosso coração. É assim com toda a Bíblia. Inclusive os próprios mandamentos mosaicos. É repetido todo o Antigo Testamento. Para que isso crave em nossos corações. Em Mateus, João Batista começa a falar repetidas vezes, arrependei-vos. E o que ele está falando aqui chegou um novo tempo. E nesse novo tempo é impossível entendê-lo sem uma nova mentalidade.
E ele faz isso repetidas vezes, chamando o povo ao arrependimento. Ele quer cravar isso no coração das pessoas. Ele quer cravar a necessidade do arrependimento. Quando o próprio Jesus, em Mateus 5, diz: vocês viram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está falando, a lei, ela teve a sua importância até aqui. Mas agora eu cumpro a lei. E não é mais sobre o que está escrito. É sobre o que eu digo. Nesse novo tempo, não é a lei mosaica que valeria. Mas Jesus chama a gente para uma responsabilidade ainda maior. Porque aquilo que era pecado nas nossas ações, agora o Senhor coloca na questão do nosso coração. Jesus repetiu isso muitas vezes. Outra palavra repetida, outra expressão repetida é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não só nos evangelhos, mas também em Apocalipse. Está falando aqui, você que tem ouvido, não só ouça, porque o ouvir aqui não é só sobre o ouvir, mas representa o ouvir e fazer, ouvir e obedecer. Então o Senhor está falando, você que tem ouvidos, ouça e pratique, para este novo tempo. Enquanto eu sabia o que falaria aqui, mas não sabia como seria o final, ontem eu tive um tempo com o Senhor e falei: Senhor, qual vai ser o desfecho dessa palavra que eu preparei? Com a ajuda do Teu Espírito. E aí eu senti no meu coração: bem-aventurados. Eu falei, mas que uma coisa tem a ver com a outra? Mas eu tenho aprendido a ouvir o Senhor. Então eu abri a palavra em Mateus 5. E fiquei lendo e relendo. E aí tem algo aqui que eu quero compartilhar com vocês, que o Senhor colocou no meu coração. Quando a gente vai em 1 Samuel capítulo 22, fala sobre esses homens valentes de Davi, mas não como valentes ainda. E diz assim que eles chegaram à caverna de Adulão, 400 homens. E aí fala as características deles: descontentes, endividados e marginalizados pela sociedade. Essa era a realidade desses homens quando estavam ou quando chegaram na caverna de Adulão. E aí, eu lendo, mas tinha certeza que o Senhor tinha colocado essa palavra no meu coração para esse desfecho. E aí, eu fui pesquisar sobre essa palavra bem-aventurados. Olha o significado dela no original. A palavra é Macários. E o significado é, ou sugere, alegria, bênção e satisfação. Alegria, bênção e satisfação. Mas aqui é uma junção de duas palavras. É o Mac e o Arios. E o significado de Mac
indica grande de tamanho e longo de tempo. E que tudo isso tem a ver, Vitor? Quando a gente lê com esse entendimento do significado da palavra bem-aventurados, vai ficar assim: alegre, abençoado e satisfeito. Verso 4. Os que choram, porque serão consolados. Verso 5. Alegre, abençoado e satisfeito são os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 6. Alegre, abençoado, satisfeito os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O 7. Alegre, abençoado e satisfeito são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Alegre, abençoado, satisfeito são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Alegre, abençoado, satisfeito são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se a gente pega as características desses homens e coloca as características desses homens com o significado dessa palavra de bem-aventurança, a gente vai ver que descontentes, endividados e marginalizados pela sociedade, nele, em Cristo, se tornam alegres, abençoados e satisfeitos. Essa palavra falou comigo, mas eu tinha lido tanto que outras coisas me chamaram a atenção. Eu comecei a ler a partir do versículo 4 e parei no 9, mas na verdade ele vai do 1 até o 12. Mas os que eu li são promessas do Senhor para o futuro. Verso 4. Alegre, abençoado e satisfeito os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque são chamados, ou serão chamados, filhos de Deus. Eu me coloquei diante disso e falei: ok, Senhor, a promessa para nós, há promessas para nós em relação ao futuro. E nós amamos isso. Mas aí eu me deparei com o versículo 2. E com o versículo 11 e 12. Que diz assim: alegre, abençoado e satisfeito. Verso 3. Os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Alegre, abençoado e satisfeito. Verso 11. Sois vós, quando vos injuriarem
e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Verso 12 finaliza: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É uma palavra que Deus traz a nós. Promessas para o futuro, promessas gloriosas para o futuro. Mas Ele não esquece o seu presente. E se hoje você se olha como um descontente, um endividado, um marginalizado pela sociedade, no presente e não no futuro, o Senhor tem para você alegria, bênção e satisfação no reino dEle. Aquilo que Ele prepara para nós em relação aos céus é futuro. Mas aquilo que Ele nos dá no seu reino é presente. Céu é um lugar, mas reino dos céus não é um lugar, é uma forma, é uma governança. Eu creio demais com essa palavra que o Senhor, não só com essas que têm sido pregadas aqui, sem esquecendo da palavra de pano de fundo desse ano, colheita. E é justamente por isso que eu destaquei Samar. É com esse olhar da bem-aventurança, é com esse olhar da alegria, da bênção e da satisfação do reino de Deus, é que nós conseguimos nos colocar no lugar desse Samar e proteger aquilo que o Senhor tem para nós este ano como plantação. Não percamos de vista esse lugar que tem forjado as nossas vidas, para nos fazer de descontentes, endividados e marginalizados, homens nos quais se coloca, por vezes sozinho, diante de inimigos. É interessante aqui porque você pode até ser parte do povo, e de fato você é. Mas o Senhor me chama e te chama, nesse caminho do forjar, para que nós entendamos que somos levantados para sermos os valentes, e não estarmos apenas no lugar dos povos. O povo tem o seu papel? Sim, tem. Como tinha nos evangelhos. Mas o relacionamento com Jesus era sobre os discípulos. Fica de pé onde você está. Não sei qual a visão que você tem tido acerca de você mesmo. Mas eu sei o que o Senhor quer fazer na sua vida. E as palavras que têm sido pregadas aqui, elas têm nos preparado. A colheita já começou, como o pastor Dani disse. Mas o Senhor não quer que ninguém fique de fora. O Senhor quer mudar olhares nessa manhã.
O Senhor quer tirar escamas nessa manhã. Porque é um desejo do Senhor que você avance. E este é o ano. Comece a lembrar daquilo que você pensa durante a semana a respeito de você mesmo. Essa semana eu ouvi uma palavra do pastor Chris Volanton. E ele dizia que o diabo lança nas nossas mentes ruins pensamentos. E depois disso ele começa a acusar a gente por conta desses pensamentos que nem são nossos, ou que nem começou em nós. Isso deve mudar a nossa forma de ver e fazer as coisas. E quando esses pensamentos vierem, você saber que não é seu. Você saber que você tem a mente de Cristo. E é ela quem deve frutificar as nossas ações. Então, quando vier esses pensamentos, declara com a sua boca autoridade e ousadia: esses pensamentos não são meus. Quando vierem essas mentiras, declare verdades. E coloque sobre essas mentiras. Desconstrói. Destrói as sementes que o inimigo tenta plantar na sua mente de mentira acerca de você mesmo. Valentes é como o Senhor nos chama. É isso que está disponível a nós. Davi não tinha um Cristo entregue na cruz, mas ele soube o que fazer. E nós nos regozijamos na cruz de Cristo. Ela nos deu o poder de ver isso como verdade. Nós podemos não só ver, mas declarar isso sobre as nossas vidas, sobre a tua casa, sobre o lugar que você trabalha. Se ainda você está na caverna de Adulão, saiba que nada é, ou nada mais é, do que o Senhor te tratando para esses lugares altos. Coloque diante do Senhor aí as palavras que vêm diariamente à sua mente e comece a trocá-las pelas verdades do Senhor. Coragem sobre a sua vida. Coragem sobre a sua vida. Renovo sobre a tua história. Uma nova forma de enxergar a vida na perspectiva do reino que você está. Que você está. Presente é o teu amor, nunca me desamparará.
presente é o teu amor. Nunca me desamparará. Eu olharei na sua face, verei a sua glória. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Apesar das promessas do Antigo Testamento, esses homens, e nem mesmo Davi, tinha a possibilidade de olhar para frente e ver Cristo. Havia um véu que separava o Antigo e o Novo Testamento. Mas nós, com a morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, nós conseguimos olhar para trás sem véu e ver nas histórias do Antigo Testamento aquilo que o Senhor realizou e trazer essa história para nós, para as nossas vidas. A sua identidade em nome do Senhor Jesus é valente. É valente. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes. Olharei para ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Que essa palavra esteja no nosso coração de forma ativa essa semana. Que você saiba o peso das tuas palavras. E seja uma semana de declaração de palavras de verdade. Em nome do Senhor Jesus. O culto está encerrado. Quem quiser uma oração, pode vir aqui à frente. Os pastores vão estar orando por vocês. Que a nossa semana seja repleta das verdades do Senhor, em nome de Jesus.